A paz do Senhor a todos, irmãos. É com grande alegria que estamos aqui para fazer mais esse vídeo, né? Estamos nessa sequência de vídeos de estudos profundos da Palavra de Deus. Temos trabalhado vários temas bíblicos, né? De muita importância para a igreja dos dias atuais. E hoje estaremos falando de um assunto muito importante. Estaremos falando sobre o amor. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 até o versículo de número 13, Paulo vai tratar da questão do amor. E Paulo vai dizer, né? Ele começa dizendo: ainda que falássemos a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, será como metal que soa ou como sino que tine, como um barulho que logo desaparece. Ele vai dizer que ainda que tenha todos os dons, ainda que profetize, ainda que tenha fé a ponto de transportar os montes, ainda que entregue o próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adianta. E nós vamos tratar aqui no início desse estudo sobre os 4 tipos de amor, né? Na língua grega, o amor ele se divide em 4. Existe o primeiro tipo de amor, né, que é o amor de amigo. É chamado amor filos ou filia, né? É um amor condicionado à amizade, né? Então não é esse tipo de amor que o nosso Deus pede que nós exercemos, né, em prol do nosso irmão. O amor de amigo, você ama o teu amigo. Agora aquela pessoa que você não tem convivência, afinidade, você já não ama. Então não é esse o amor que a Bíblia fala, né? O amor filos. Tem também o amor chamado amor storge, né? É o amor do pai para com o filho, da mãe para com o filho ou filha. Também é um amor condicionado, né? A minha mãe me ama de um jeito que ela não vai amar outra pessoa. É um amor condicionado da mãe para com o filho, do pai para com o filho. Esse é o amor storge. Ele é importante, né? Tem que ter esse amor mesmo, mas não é o amor que a Bíblia nos manda amar uns aos outros, né? E tem também o amor chamado amor eros, né? Que vem da palavra erótico. É o amor do homem para com a mulher, né? A pessoa quando se conhece, né? E ali começa a namorar, desperta o eros, o desejo, né? E ali está falando do desejo sexual mesmo. Ah, não, pastor, amor é uma coisa só. Então a pessoa, quando vai casar, não pode escolher, tem que casar com qualquer um. Porque se o amor é incondicional só, não tem outro tipo de amor, então tem que casar com quem conhecer, porque não pode olhar para as condições. Então existe esse amor, o amor eros. E existe o amor que nós vamos estar tratando aqui, né? Que é o amor ágape, né? Jesus disse no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 24, no versículo de número 12. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. E tem uma tradução bíblica que diz o amor de quase todas as pessoas, né? Então é um alerta para a igreja nos dias atuais, né? E como fazer para que o amor permaneça em nossos corações? Não venhamos nos tornar pessoas egoístas, egocêntricas, né? Que só se preocupa com si mesmo, né? Estamos vivendo isso hoje na atualidade. Pessoas amantes de si mesmo, né? Narcisista, né? Que só se preocupa com a sua vida e não está preocupado com o próximo. Para que nós possamos manter o amor no coração, nós temos que estar cheio do Espírito Santo. Outra coisa que eu vou explicar aqui
Muitos pregadores, ensinadores dizem assim, o amor é o dom supremo, né? Na verdade, o amor não é dom. Você não vai encontrar lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, quando fala dos dons espirituais, nem lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando fala dos dons ministeriais, né? Nem lá em Romanos, onde fala, capítulo 12, né? Versículo 6 a 8, onde fala dos dons vocacionais, você não vai encontrar ali o amor. O amor, ele aparece lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o amor aparece como fruto do Espírito. Então o amor é um fruto, faz parte do fruto, né? Porque é um fruto com 9 características, né? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. Então, o amor, ele vai estar no nosso coração se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. E lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, está escrito assim, o amor a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Irmãos, vamos ser sinceros, né? Ninguém de si mesmo pode ou tem condições de amar os inimigos. E Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E a pergunta que eu te faço, quem de nós, pela sua capacidade, ama o inimigo? Muitas vezes o irmão tem alguém que não consegue amar, já tem uma rejeição, tem uma questão ali contra a pessoa, né? Então, é só através da busca da presença de Deus que o Espírito Santo vai derramando esse amor em nossos corações. E a Bíblia, irmãos, ela fecha a porta para qualquer janela e janela para qualquer porta. Não adianta ter o amor teórico, né? O amor hipócrita, né? Que a pessoa fala, eu amo, prega sobre o amor, fala sobre o amor, mas na hora de exercer esse amor, a pessoa não exerce. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo de número 9, né? Ele vai dizer assim, versículo 11, melhor dizendo, ele vai dizer assim, o amor seja não fingido. Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Então muitas pessoas têm um amor hipócrita, né? Fingido. Na frente da pessoa, né? Fica com aquela bajulação, mas quando a pessoa vira as costas, a pessoa fala mal, ou quando a pessoa está passando um momento difícil, é a hora de exercer o amor, aí critica, fala mal, questiona, né? Então esse não é um amor verdadeiro. Então o amor verdadeiro, o amor ágape, é o Espírito Santo que derrama esse amor em nossos corações. E amar, irmãos, não é uma opção. Se der eu vou amar, não. Amar é um mandamento do Senhor Jesus. Aí que está, né? No Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 13, versículo 34 e 35, o Senhor Jesus disse assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto todos conhecereis que vocês são meus discípulos, pelo fato de amardes uns aos outros. Como é profunda essa palavra, né, irmãos? Então, a evidência que nós somos discípulos de Jesus não é pelos milagres que vai acontecer na igreja, não. É pelo amor demonstrado entre os irmãos. E o amor de Jesus foi um amor demonstrado através do quê? Do sacrifício. Ele deu sua vida, né? Em prol da humanidade. E todo aquele que nele crê, não pereça, não perece, né? Mas tenha a vida eterna. E o amor, ele é uma dívida que nós temos para com o nosso irmão, para com o próximo. Nunca vai terminar.
Na carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, né? Capítulo 13, versículo 8, Paulo vai dizer assim: a ninguém ficais devendo coisa alguma, né? Tem que pagar as dívidas, né? A não ser o amor. Olha que interessante, né? Paulo vai dizer que nós devemos exercer o amor sempre como uma dívida para com todos aqueles que precisarem, né, da nossa ajuda. E eu gosto de uma palavra lá em 1 João, capítulo 3, versículo 18 e 19. E João vai dizer sobre a prática do amor. Ele vai dizer assim: irmãos, amemos não só de palavras, mas de fato e de verdade. Ele vai dizer: se nós virmos nosso irmão padecer necessidade e falar para ele assim, ó, vai, e não estender a mão para ajudar, como permanece em nós o amor de Deus? É algo profundo, irmãos, né? E a Bíblia vai dizer que aquele que não ama o seu irmão, né? Está lá na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10, e não pratica a justiça, ele é filho do diabo. Eu sei que é pesada esta palavra, irmãos, mas é o que a Bíblia diz, né? E a Bíblia nós não podemos escolher as palavras que nós achamos interessantes, né? As palavras que nós achamos agradáveis, não. Temos que viver a palavra de Deus. Temos que exercer a palavra de Deus. E lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, que aquele que não ama o seu irmão, ele não conhece a Deus, porque Deus é amor. Note bem que a Bíblia não diz, né, que Deus possui amor ou ele tem amor. Ele é a própria essência do amor. É muito profundo. E aqui na carta aos Colossenses, olha o que Paulo diz, no capítulo de número 3, verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É o amor que vai nos levando, é o elo de ligação para nós ir aperfeiçoando, nos tornando mais parecido com Jesus. Então, o amor, ele é essencial na vida cristã. Mas muitos hoje exercem o amor de amigo, né? A pessoa ama quem ama ela. Já aquela pessoa que não tem ali uma comunhão, né, de estar se relacionando, conversando, deixa para lá. Ou muitos não têm, né, nem comunhão com o irmão, não conversam, não tem prazer de estar perto do irmão. Eu pergunto, como com uma pessoa dessa, irmão, me perdoe, como com uma pessoa dessa, ela vai querer morar no céu? Então é algo para pensarmos sobre a questão do amor. E na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, Paulo diz assim: agora, porém, permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Eu uma vez questionei a Deus, eu perguntei a Deus, mas lá em Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque aquele que aproxima do Senhor precisa crer que o Senhor existe e é galardoador daquele que o busca. A esperança é fundamental. Por que o amor é maior? Nós sabemos que hoje nós precisamos da fé. Mas na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 9, fala que o fim da fé é a salvação da nossa alma. Porque quando nós tivermos nosso corpo glorificado, estivermos com Deus, nós não vamos precisar da fé. Nós vamos estar vendo Deus face a face. Hoje nós precisamos da fé. Então a fé vai terminar. É a Bíblia que diz. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. E a esperança? Não vai precisar mais de esperança. Porque daí já vai estar concretizado a consumação da nossa salvação. Hoje nós temos esperança na volta de Jesus. Mas naquele dia também
a esperança não vai precisar mais dela. E por que o amor é maior? Porque o amor vai permanecer. Porque Deus é amor. E aqueles que estão com Deus vão ter o coração cheio do amor de Deus também. E lembrando aos irmãos, né? O amor não pode ficar na teoria, né? Ele tem que ir para o campo da prática. Eu gosto de uma palavra, né? Está na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4, olha o que diz aqui, verso 8, servir uns aos outros, cada um com... capítulo 8, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que é isso? Quando você ama alguém, você perdoa, e com isso está cobrindo multidão de pecados. E com amor você ganha uma pessoa e leva ela a Cristo. Jesus perdoa aqueles pecados, uma multidão de pecados está sendo coberta. Olha a importância do amor. Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, Paulo diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. O que é? A pessoa só faz o mal e você retribui com o bem. Vai queimar a cabeça daquela pessoa, a consciência, como brasa viva, né? Então tem que exercer o amor. Nós temos que orar por um avivamento do amor. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4, na primeira carta a uma das igrejas da Ásia, a igreja de Éfeso, Jesus repreendeu aquela igreja, né? Através de João escrevendo para aquela igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então aquela igreja havia perdido o primeiro amor, aquele desejo intenso. Hoje as pessoas parece que estão servindo a Deus por obrigação, não tem motivação, não tem desejo de fazer as coisas de Deus. É a falta do amor de Deus no coração. Do primeiro amor, o amor está se esfriando. E a palavra não é para aquele que está lá no mundo que não conhece a verdade, a palavra é para nós. Nós precisamos buscar um avivamento do amor. E só o Espírito Santo de Deus para derramar esse amor em nossos corações. Toda a lei foi resumida, né, por Jesus, Mateus capítulo 22. Vamos ler aqui. Toda a lei, né? Primeira era 613 mandamentos, né? Todos os mandamentos. Depois reduziu para 10. Aí Jesus em Mateus capítulo 22, ele resume toda a lei em 2 mandamentos, né? Mateus capítulo 22, versículo de número 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? Esse é o primeiro grande mandamento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Porque se você tem amor, você a Deus e ao próximo, você não vai transgredir os mandamentos, você vai ajudar o próximo, você vai cumprir os demais mandamentos. Porque tudo aquilo que você faz sem amor, você faz como uma obrigação, como um dever. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir na igreja. Irmãos, Deus não quer que ninguém sirva a Ele obrigado. Temos que ter um relacionamento de amor a Deus, né? Porque Ele nos amou. Ele demonstrou o seu amor para com todo o ser humano. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus é demonstrado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todo aquele que aceita Jesus, que reconhece esse amor, né?
ele desenvolve um relacionamento de amor para com Deus, de gratidão, né? Por tudo que Deus fez por nós e tem feito, né? O amor de Deus é sobre todos os seres humanos. Ah, pastor, mas por que ele não salva todo mundo? Porque ele deu capacidade ao ser humano de escolher ou não servir a ele. Isso é amor. Ele não criou robô. Vocês têm que me servir. Aí não é um relacionamento de amor. Aí é um relacionamento abusivo, autoritário, né? Relacionamento de amor é aquele que você decide. Não, eu quero servir a Deus. Eu quero adorar a Deus. Eu quero ter compromisso com Deus. Isso é uma resposta de amor ao amor de Deus. E nós possamos fazer uma análise da nossa vida, né? Estamos servindo a Deus com amor? O amor de Deus está no nosso coração verdadeiramente? Temos exercido o amor ágape? O amor filos é desenvolvido por nós mesmos, né? O amor storge também, o amor eros também. Mas o amor ágape, nenhum ser humano pode desenvolver. Só Deus pode derramar desse amor em nossos corações. E possamos orar a Deus em nome de Jesus para que o Santo Espírito de Deus, como diz lá em Romanos 5,5, né? Capítulo 5, versículo 5, que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, que nós possamos buscar a presença de Deus, porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, consequentemente o amor vai estar na nossa vida, porque faz parte do fruto, né? E temos que desenvolver esse amor, colocar esse amor em prática. Desenvolver esse amor. Colocar ele em prática na nossa vida. Vai ter momentos para você exercer o amor. Para você não retribuir a uma ofensa, para você estender a mão àquele que muitas vezes até te prejudicou, mas agora está precisando de ajuda. É nessas horas que nós exercemos o amor. Porque só na teoria, irmãos, eu amo meu irmão, mas na hora de exercer, de colocar na prática, não coloca. Aí fica um amor hipócrita, né? Um amor fingido. Mas que nós possamos exercer esse verdadeiro amor, orar a Deus para um avivamento do amor. Nesses dias que estamos vivendo, onde há um grande número de pessoas que vivem, né, só pensando em si mesmo. Não há mais aquela comunhão de amor, né, entre os irmãos. Tem as panelinhas, né? O grupo de isso aí é um empecilho muito grande para o crescimento do reino, para o crescimento da obra de Deus e para o operar de Deus. Porque se o amor se esfria, é sinal que a presença de Deus está saindo da vida das pessoas. A igreja está perdendo a presença do Espírito Santo. E se o Espírito Santo sai, o amor sai junto. Aí a pessoa se torna uma pessoa egoísta, né? Materialista, avarenta, arrogante, prepotente, soberba. Né? Pessoas indisciplinadas, insubmissas, e querem morar no céu, irmãos, né? Mas só vai habitar com Deus aquele que tiver o coração cheio de amor. E se você tiver amor, você vai obedecer a Deus. Não vai ser um peso servir a Deus. E Jesus deixou bem claro a evidência daquele que verdadeiramente ama Ele. Não adianta você falar, eu amo a Deus. Ele diz lá em João capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos para Ele e faremos nele morada. Então, aquele que obedece à palavra é o que verdadeiramente ama a Deus. É o que verdadeiramente tem a presença do Espírito Santo. É o que verdadeiramente vai exercer o amor em prol do seu irmão, do seu próximo, até dos seus inimigos. Mas como que a pessoa vai ter amor se ela não tem os mandamentos, se não tem comunhão com Deus, se não tem compromisso com Deus? Se torna aquela pessoa, igual eu disse,
egoísta, né? É o que mais tem hoje. Pessoa que só pensa nela, é porque eu, é só o eu. Precisa crucificar o eu na cruz. Para poder dizer, igual Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, ele diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo para a glória do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É Cristo que tem que reinar, não é eu. Primeiro passo para você ser um discípulo de Jesus, está lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, negar a si mesmo, abrir mão da sua vontade para que a vontade de Deus possa prevalecer na tua vida. Aí o Espírito Santo vai encher teu coração de amor e você vai continuar sendo uma bênção para o reino de Deus e para a glória de Deus. Que haja um avivamento do amor no coração de cada salvo, cada cristão, né, que a igreja venha buscar esse avivamento nos corações, e é só uma vida cheia do Espírito Santo que vai, né, trazer esse amor entre os irmãos e no coração de cada salvo. Deus abençoe a todos, né? Irão assistir esse vídeo, esse estudo. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo para juntos nós semearmos a palavra de Deus, né? Levar a boas novas de salvação a todos aqueles que estão precisando, e com muito amor e demonstração de amor para a glória do Deus Todo-Poderoso. Paz do Senhor a todos os irmãos, que Deus continue abençoando a cada um de vocês.